A paz do Senhor Jesus para todos. Querido, vamos continuar aqui com os nossos vídeos, né? Nós estamos gravando aqui sobre o arrebatamento da igreja, porque eu acredito que essa é a mensagem final antes do arrebatamento, né? Não existe uma mensagem final, mas antes do arrebatamento, sim. Essa mensagem que nós vamos pregar aqui é sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês em Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu quero que vocês prestem muita atenção, irmão, nesse estudo, nesse ensinamento, porque esse é um ensinamento que nos traz muito conhecimento, muita informação do que nós estamos vivendo hoje. Olha, esse ensinamento aqui é bem atual, meu irmão, bem atual mesmo. Irmãos, eu estou muito preocupado com você, comigo mesmo, com a minha família, dos que estão se preparando para o arrebatamento. Olha, o negócio é tão sério, irmão, que eu mandei fazer milhares dessa camiseta aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui no meu armário. Milhares dessa camiseta eu fiz para distribuir. Essas camisetas aqui que estão na minha mão, ela foi distribuída. Está aqui, ó. Vou até rolar aqui um pouquinho. É uma camiseta, né? Ela foi distribuída aqui no estado do Rio, praticamente em quase todas as cidades do estado do Rio. Tá? Claro, nas igrejas evangélicas, tá? Foi distribuídas aqui. E também foi para os Estados Unidos, foi para a Irlanda, foi para a Europa, foi para vários países, irmãos. Essa camiseta aqui. Eu distribuí milhares dela, milhares. Nós distribuímos aqui o nosso trabalho que a gente faz aqui, tudo de graça. Não foi pago, não. Não vendemos camisa nenhuma. Olha que o material é bom, hein? Olha, já tem muitos anos essa camiseta e olha o material, ainda está intacto. Bom, muito bom material. O que nós colocamos aqui, ó? Jesus está voltando. Você está preparado? Olha a mão aqui, tem um dedo assim, um dedo, né, mostrando. Você está preparado? Está aqui, ó. Aqui, ó. Jesus está voltando. Você está preparado? Olha a mão aqui, a mão, mostrando aqui. Você está preparado? Irmão, realmente é uma mensagem de aviso, de alerta à igreja. Não só falando, não. Colocamos outdoor em vários estados, em várias cidades, em vários lugares, principalmente no Rio de Janeiro, na Dutra, na Vida Brasil, na região dos Lagos, em vários lugares. Até no sul nós colocamos também outdoor. Dessa camiseta aqui, outdoor mesmo. O que acontece, irmãos? Nós estamos tão ligados, inteirados dessa missão, com vibração, porque nós acreditamos no arrebatamento. Por isso estou gravando esses vídeos aqui, que são muitos. São mais de 500 vídeos, irmão. São mais de 500 vídeos que nós estamos fazendo aqui, irmãos, que falamos do arrebatamento da igreja. A nossa missão é essa, irmãos. E eu já tenho falado para vocês, não quero ser repetitivo, mas eu vou bater na tecla aqui direto sobre a pregação do arrebatamento. Então, esse Oséias 4,6 é bem claro. Mas antes de falar de Oséias 4,6, eu quero falar da missão de Cristo. Qual foi a missão de Cristo aqui na Terra, irmão? Olha que a pregação é sobre o arrebatamento, mas eu quero falar dessa introdução aqui. Qual é a missão de Cristo na Terra? É trazer o homem a Deus. Essa é a missão de Cristo, trazer o homem a Deus. Mas como que ele poderia trazer o homem a Deus se tinha uma barreira no meio? O que atrapalhava antes de Cristo vir o homem e chegar a Deus? O pecado. O pecado é a barreira, o pecado é o muro que não deixa o homem ir o pecado não deixa o homem ir a Deus. O pecado do homem não deixa. Aí veio Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Qual é a missão de Cristo? Levar o homem a Deus. Essa é a missão dele, irmão. Era a missão de Cristo, trazer o homem a Deus. Mas como é que ele poderia trazer o homem a Deus se tinha uma barreira? Essa barreira se chama pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele é o Cordeiro? Porque antigamente, para se perdoar pecado, se matava animais. Desde aqueles que não tinham condições financeiras, que entregavam rolinha, pombinha, e aqueles que tinham condições de cortar novilhas. Por isso que Cristo é considerado o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por quê? Quando ele perdoa o pecado do ser humano, do homem que quer ser perdoado, é importante que a pessoa tem que querer ser perdoada. E querer Cristo, tem que querer Cristo. Sem Cristo você não chega a Deus.
Essa é a barreira, é o pecado. Sem Cristo você não chega a Deus. Só Ele pode quebrar o pecado e ligar você, ou eu, ou quem for, a Deus. Por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande problema do homem é o pecado. Aí está a mensagem aí. Eu estou batendo na tecla direto aqui. Por que as denominações não pregam o arrebatamento? Olha que eu falei já milhares de vezes essa mensagem, essa frase. Por que as denominações não pregam? Olha, irmão, eu caí ontem, caiu a ficha ontem. De ontem para hoje, vamos dizer assim. Olha que eu tenho estudado, buscado, analisado, pesquisado, lido. Anos, há anos. São 5 décadas praticamente com esse estudo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu descobri tudo aqui em Oséias 4:6. Olha que eu fiz a introdução de Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus. Que ele perdoa o pecado. É só perdoar o pecado. Perdoa o pecado, o homem vai a Deus. Mas quem é o perdoador? Jesus Cristo. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Quem é o Filho de Deus? O Senhor Jesus. Quem é aquele que nos criou? O Senhor Jesus. Quem é o Deus verdadeiro? O Senhor Jesus. E de quem nós dependemos? Do Senhor Jesus. E foi ele que veio nos resgatar. Isaías 6, capítulo 6, Isaías capítulo 52. Ali está a resposta de tudo. Ele veio nos buscar. Ele veio nos buscar. Ninguém vem ao Pai, não ser por mim, ele disse. Ninguém vem. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Ele mesmo, ele mesmo. Aí, irmão, aí eu peguei Oséias 4:6, aí a mensagem é essa, analisando o motivo das denominações e dos líderes não pregar o arrebatamento da igreja. Eu descobri aqui nesse Oséias 4:6. Quero que vocês prestem bem atenção, para você que está interessado em conhecer e buscar mais. Não conhecer, não. Você conhecer, você conhece. Mas você buscar mais conhecimento. E eu quero passar isso aqui para vocês. Isso foi de ontem para hoje, irmão. Veio do forno, quentinho do céu para nós. Glória a Deus. Olha, para mim, né? Não só veio, você já até recebeu essa mensagem, mas eu não tinha recebido. Eu ia receber de ontem para hoje. Oséias 4:6 está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém? Até aí, tudo bem. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ô, Glória, vamos lá. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então está falando que o povo rejeitou o conhecimento aqui, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, está aqui. Também eu te rejeitarei. Rejeitação, rejeitar. Está rejeitando Deus, está rejeitando aqui. Para que não. Aqui está falando do meu povo. Vou voltar aqui, irmão. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, e o povo está rejeitando o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Olha só, irmãos, analisa bem. Nós estamos aqui pregando arrebatamento, falando da mensagem do Senhor, que tem que se converter, que tem que pegar a cruz e seguir, que tem que negar a si mesmo, que tem que rejeitar o pecado, que tem que dizer não ao pecado, que tem que santificar, se purificar, buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, ser cheio de Deus. As pessoas não estão nem aí. E eu descobri por quê. A profundidade está aqui, ó. Para que não seja sacerdote diante de mim. O que acontece? Eu entendi que falando de povo, sacerdote, o povo trazia os animais. Vou falar do cordeiro, porque Jesus, eu estou colocando aqui da introdução do cordeiro. Cordeiro que perdoa o pecado. Imolava o cordeiro, cortava o pescoço do cordeiro, derramava o sangue e perdoava o pecado da pessoa. Olha só, irmão, antigamente cortava a pessoa, exemplo, adulterava. Vai lá, cortava o animal, está perdoado. Matava, vai lá, cortou o animal, está perdoado. Roubava, vai lá, matava o animal, está perdoado. Amém? O negócio é bem complicado, querido. Hoje não. Hoje, se pensar em adultério, já está pecando. Se pensar em roubar, não roubou nada. Não roubou um clipe de ninguém, não roubou um papel, uma folha, uma caneta. Se pensar, já pecou. Então, preste bem atenção aqui, irmão. O problema todo está no pecado. Esse é o grande problema, desde o passado e de hoje também. Só que hoje, pelo pensamento, nós estamos pecando. Então, ele está falando aqui do povo que rejeitou o conhecimento e dos sacerdotes também
Rejeitou para que não seja sacerdote diante de mim. Por quê? Porque os sacerdotes, irmão, eles tinham uma negociação de ágio dos animais que as pessoas vendiam ali, na porta ali do templo. Cada animal que era vendido passava um valor lá para dentro, lá para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, para a liderança, para os escribas, para os fariseus. Ele tinha ali um comércio. Por isso que Cristo veio com o chicote e derrubou as bancas, sabe? E tirou os animais dali e falou que ali é a casa do meu pai, ali não era lugar de comércio. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estavam vendendo animais, mas é para corrupção, eram corruptos. Praticamente no ato ali do Templo de Salomão. E ali não era lugar de comércio. E cada animal que era vendido ali, porque era no templo, era passado de um ágio. O que é um ágio? Uma corrupçãozinha para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para os escribas, fariseus, para a liderança ali do templo. A pessoa que vendia, não, se eu estou comercializando aqui, eu vou passar aqui uma taxa para você. Passava uma taxa lá para dentro e vendia um animal dele. Amém? Então vamos lá, para você entender a situação toda é o pecado. Essa é a questão, irmão. Por que hoje as pessoas não pregam o arrebatamento? Porque se ela pregar o arrebatamento, ela tem que falar o que eu estou falando aqui. O que ela tem que falar se ela pregar o arrebatamento hoje? Porque eu creio que não está pregando o arrebatamento, é por isso. Porque tem que falar contra o pecado. Por quê, irmão? Porque com o pecado você não vai subir no arrebatamento. Porque se você tiver em pecado, não importa quem seja, quem for, não vai subir no arrebatamento. Então, para pregar o arrebatamento, você tem que pregar na igreja contra o pecado. E se eu pregar na minha igreja contra o pecado, o povo vai embora. Não é isso que a liderança pensa? Não nasci ontem, não, meu querido. Estamos estudando a palavra já há décadas. Eu falei para vocês aqui, os grandes treinadores me deu 14 anos de idade, quem me ensinou. Hoje já passei dos 60. Quem me ensinou foi a liderança antiga, a raiz, aquela liderança brava, aquela liderança que ensinava, cheia da glória de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo muito novo. O Senhor já me usava há muito tempo. Não estou falando isso que eu estou me enchendo, não, mas porque o Senhor já me pegou bem de novo para essa mensagem. E quando você fala contra o pecado, você esvazia a igreja. E se esvazia a igreja, não tem dízimo. Se não tem dízimo, não enche o bolso da liderança. E naquela época era assim também. Se não tivesse animais para ser vendido, como é que ia ter ágio? Como é que ia ter corrupção? Como é que ia ter os animais para perdoar pecado lá dentro? Só que o animal era que tinha que levar ali, irmão. O animal era preparado em casa, com a pessoa, com a família. Não era com corrupção. Era assim, eu vou lá, pequei, vou lá comprar animal, corto o sangue e acabou. O senhor já não aguentava mais isso, irmão. Era muito sangue, muito sacrifício, mas não valia. O pecado ainda continuava. Aí o senhor teve que formar um plano de vir aqui na terra com Jesus Cristo para perdoar o pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Então, o sacerdote, na época, tinha a corrupção, ele tinha ágio, tinha eles eram comunados com aquelas pessoas que vendiam no comércio. Por isso que Cristo derrubou lá as bancas. Ele foi zeloso com a casa de Deus. Ele falou, aqui é a casa do meu pai, casa de oração. Foi quando Cristo foi e deu chicotada lá. Derrubou lá as bancas dos cambistas. Amém? Vamos continuar aqui. Essa mensagem é muito forte, irmão. É muito forte. Porque se você pregar por arrebatamento da igreja, você tem que pregar contra o pecado. Porque com o pecado não vai subir no arrebatamento, vai ficar. Me perdoe, irmão, hoje eu estou inspirado. Então está aqui, rejeitei também, para que não seja sacerdote diante de mim, porque o sacerdote daquela época já era corrupto. Imagine hoje. Visto que te esqueceste da minha lei, por que a lei? A pessoa não pratica a lei. Qual é a lei, irmão? A lei do pecado. Que é a lei do pecado? Não pecar, dizer não para o pecado, abandonar o pecado, tomar sua cruz, negar a si mesmo, seguir o Senhor.
É lei. Essa é a lei. Obedecer a Deus, amar o próximo, adorar a Deus. Hoje não é pregado mais contra o pecado nas igrejas. É isso, a diferença está aí, irmão. Se eu prego o arrebatamento, eu tenho que pregar contra o pecado. Mas se eu pregar para favor da grande tribulação, estou nem aí. Vou pregar o quê da grande tribulação? Vou esperar a grande tribulação? Pregar contra o pecado? Não, irmão. Da grande tribulação, a pessoa vai passar pela grande tribulação. O grande problema hoje é a gente não passar pela grande tribulação. Por isso que eu estou aqui, me esgoelando. Para que pelo menos um ouça essa mensagem, só um. Também eu, aqui ele está falando, visto que também te esqueceste da minha lei, eu, teu Deus. A lei do Deus. Está aqui, ó. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Filhos. Eu tenho pregado aqui alguns vídeos lá atrás, sobre você salvar sua família, salvar seus filhos, salvar sua casa. Aqui o Senhor está falando que não guardar a lei de Deus, que não abandonar o pecado, ele vai esquecer até dos filhos. Irmão, a mensagem é séria. Olha esse Oséias 4, 6 aqui, e 7, 8, e 9 e 10. Não acabou, não. Eu vou parar aqui, irmão, porque eu tenho mais coisa para pregar e eu vou pregar depois. Não tem problema, eu vou dar continuidade a esse ensino. Amém? Porque quando você prega o arrebatamento, você tem que pregar contra o pecado. Porque com o pecado ninguém sobe. Deus te abençoe. Eu vou continuar esse vídeo. Se inscreva no canal aí, deixe seu like. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.